E os demais irmãos, nós vamos ler, irmãos, agora o Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 30 até o versículo de número 50. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus, com um só dos teus olhos, do que, tendo 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Até aqui, irmãos. Pense no céu à noite. Sabe aquelas noites claras que em certas épocas do ano nós conseguimos ver até o planeta Vênus? Ou Marte? Ou as 3 Marias, ou alguma daquelas estrelas mais brilhantes no céu? Quem foi que criou essas coisas do céu à noite? Você acha essas coisas bonitas? Quem foi que aconselhou Deus sobre a maneira como ele deveria fazer as estrelas do céu? Quem disse para ele: olha, faça desse formato, com esses poderes químicos? Quem disse para ele como é que deveria ser o curso da natureza? As coisas à nossa volta, quem foi que precisou ensinar Deus
a melhor maneira de serem todas elas criadas. Cada momento, cada pequeno detalhe da criação que nós contemplamos ao nosso redor, ou que nós nem contemplamos, tudo é fruto da sabedoria de Deus. Tudo é fruto dos pensamentos dele, no universo inteiro. E se houver um multiverso também, todas as coisas foram criadas por ele, para a glória dele. E é por isso que diz o apóstolo Paulo, ninguém precisou aconselhar Deus, ninguém precisou fornecer a matéria-prima a partir da qual ele criaria todas as coisas. Nosso Deus é tão sábio que ninguém consegue igualar a sabedoria dele. Mesmo quando antes do pecado entrar na história do mundo, e que Deus nos fez à sua imagem, e nos deu a capacidade da sabedoria, jamais nós seríamos tão sábios quanto Deus. Jamais, mesmo que nós vivermos 300 milhões de anos, nós vamos nos tornar pessoas mais capacitadas ou tão capacitadas como ele, a entender as coisas todas e o funcionamento de todas elas. Quanto mais agora que entrou o pecado na nossa história. E por causa do pecado, o nosso coração se tornou cativo da vaidade dos pensamentos. Se antes nós tínhamos sido criados com sabedoria, ou fomos feitos seres sábios, por causa do pecado tudo isso foi perdido. E esse texto, meus irmãos, que nós estamos considerando, nós temos nele uma ilustração dessas coisas que eu estou falando. O Senhor Jesus aqui está caminhando com os seus discípulos para Jerusalém. Lá ele será crucificado, lá ele morrerá pelos nossos pecados e irá ressuscitar ao terceiro dia. Mas ele está explicando para os discípulos que essas coisas devem acontecer, e de novo, porque não é a primeira vez, eles não entendem o que Jesus está dizendo. Eles compreendem as palavras, eles sabem o que ele está dizendo, mas o coração deles não consegue aceitar. Porque veja, já fazia um tempo, eles estavam seguindo Jesus. E seguindo Jesus e sabendo disso, que ele era o Cristo, o prometido de Deus, e que uma vez que ele era o Cristo, ele seria também o rei de Israel, aquele que veio para governar a casa de Davi. E na cabeça dos discípulos, então, Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está dizendo que o reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo que alguns ali não morreriam antes de ver a chegada do reino de Deus com poder. Então o que eles começam a nutrir no seu coração? A certeza, a esperança, a certa esperança de que, chegando em Jerusalém, Jesus vai ser entronizado como rei de Israel. Até aquela cena em que ele entra, não é? É um cumprimento da palavra de Deus, quando ele sobe num jumentinho e ele entra em Jerusalém e as pessoas começam a gritar, Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. As pessoas estão certas de que o reino prometido pelo Antigo Testamento vai se concretizar, mas do jeito que eles pensam. E como é que eles pensam? Naquele momento, naqueles dias, os judeus eram um povo submisso aos ditames do Império Romano. Eles tinham que pagar impostos para os romanos. Eles sonhavam com um dia em que as coisas se inverteriam. É que os judeus que dominariam sobre as demais nações da terra, tendo um rei sobre a casa de Davi. Então, ao invés deles pagarem impostos, eles cobrariam impostos das nações. É claro que eu estou falando isso assim de um modo muito resumido, de um modo muito geral, mas o que eu quero dizer é que eles esperavam que o reino de Deus viesse de um modo parecido com os reinos deste mundo. Isto é, era um reino que se imporia politicamente sobre os demais, que o governo seria um governo do mundo inteiro a partir de Jerusalém, em que os israelitas seriam reconhecidos como o lugar para onde todas as nações da terra esperavam ir, ou deveriam ir, para se submeter ao Deus deles. Quer dizer, eles continuavam se comportando
como se o reino de Deus, ou se o reino de Jesus Cristo, fosse desse mundo. E eles queriam fazer parte desse reino. Nós podemos observar isso, meus irmãos, na maneira como, diz aqui a Escritura, Jesus fala que vai para Jerusalém, vai ser crucificado, e eles se recusam a entender. Mas tem uma coisa que eles fazem pelo caminho. Eles começam a discutir entre si. Quem será que é o maior entre nós? E vejam, meus irmãos, que a discussão foi tão forte que Jesus termina aqui o nosso texto, no versículo 50, dizendo assim: tenham paz entre vocês. Eles estavam se degladiando para saber quem seria o maior entre eles. E aí, então, Jesus traz uma série de lições, mostrando para eles como os pensamentos de Jesus eram diferentes dos pensamentos dele. Como os pensamentos de Jesus não tinham nada com a maneira humana de interpretar os acontecimentos da vida, os acontecimentos das coisas. Não, Jesus, por assim dizer, vira o mundo deles de cabeça para baixo, dizendo: olha, não é da maneira como vocês estão pensando. Agora, tem uma coisa interessante, é que Jesus, não é a primeira vez que ele está falando sobre a cruz, não é a primeira vez que ele fala da sua morte, e não é a primeira vez que os discípulos não entendem, eles não entendem a segunda vez, mas algum tempo depois, Marcos nos conta sobre uma outra conversa, que nos mostra que eles ainda não tinham entendido também. Veja lá no capítulo 10, por favor, os versículos 35 a 37, está escrito assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Você percebe? Eles continuam com a mesma mentalidade. Mais tarde nós voltaremos a esse texto, daqui a alguns domingos, e nós veremos que na realidade não foi nem eles que pediram isso para Jesus, mas eles pediram que a mamãe pedisse para Jesus, não é? Então é a mãe deles que vai lá falar com ele, com Jesus, e dizendo assim: olha, nós queremos isso, um de cada lado do seu trono. Em outras palavras, continuam pensando da mesma maneira. E o que Jesus faz? Pacientemente, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, explica, explica, explica. Eu acho que chegou um dia que eles aprenderam, mas esse dia ainda não era hoje. Nesse dia, o Senhor Jesus, mais uma vez, traz uma série de pensamentos de Deus e nos convida, através do Evangelho, não a ser tão sábios quanto ele, mas a aprender a acompanhar a maneira como Deus pensa. E, meus irmãos, quanta graça nós podemos observar aqui. Hoje, eu desejo então meditar com os irmãos até o versículo de número 41. E se Deus nos conceder, no próximo domingo, iremos meditar nos versículos 42 a 50. A primeira coisa que nós queremos destacar é que Jesus aqui mais uma vez mostra como os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Ou como nós lemos no começo do culto no profeta Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Colocando de outra maneira, Deus pensa diferente. Deus não segue raciocínios humanos. Jesus falava, e os discípulos não entendiam. E é por isso que
quantas vezes ele precisava repetir a mesma coisa. A mente dos discípulos entendia o significado das palavras, o vocabulário, as coisas que Jesus estava transmitindo, mas o coração deles não aceitava que as coisas deveriam ser assim. Então, quando Jesus fala de reino de Deus, para eles, os discípulos, a lógica de Jesus, a estratégia de Jesus não tinha sentido, não tinha lógica. O Jesus tomava um caminho oposto ao raciocínio humano. Se você quer ser rei, o que você precisa fazer? Você precisa reunir um exército, você precisa juntar armas, você precisa ter poder bélico para conquistar um outro país ou para conquistar um povo. Não é assim? Pois bem, Jesus, ele pensa de um modo diferente. A maneira como ele vai implantar o reino de Deus não é através de alguma estratégia humana, mas é através de uma estratégia de Deus. Eu gostaria de ilustrar essa verdade, com respeito à dureza dos discípulos, com o Evangelho de João. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, a gente vê algumas atitudes dos discípulos que parece que com o passar do tempo continuam a mesma, não é? Então, João capítulo 1, versículo 45, está escrito assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referem os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você percebe o que eu quero destacar? Natanael não foi um dos primeiros discípulos de Jesus, mas logo no primeiro encontro, ele percebeu quem era o Senhor. Primeiro ele começa meio preconceituoso, né? É como se mais ou menos assim, alguém de Recife, porque os dois eram lá da Galileia, do norte, Natanael e os demais também, todos eles eram de lá. E então Filipe, seu irmão, chega para Natanael e diz: olha, nós encontramos o Messias, Jesus, o Nazareno. E ele pergunta assim: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Assim, pensando em termos regionais brasileiros, seria como mais ou menos alguém de Recife perguntasse assim: e da Bahia pode surgir alguma coisa boa? Não é? Mas ele diz: vem e vê. E quando ele vai e vê, ele percebe que podia sim sair de Nazaré algo muito bom. Ele diz assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Desde aquele momento ele já estava convencido. E então eles continuam a seguir a Jesus, mas naquela expectativa: nós estamos seguindo o Rei. E quando então eles chegam em Jerusalém, o que acontece? Todas as expectativas deles foram frustradas. Deixa eu dar mais um exemplo para os irmãos. Vamos para Lucas, capítulo de número 24, versículo 19 em diante. Os irmãos sabem, aqui em Lucas capítulo 24, nós temos diante de nós aquela famosa conversa com os discípulos no caminho da cidade de Emaús. Essa conversa aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou. Só que esses dois discípulos não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam pensando que Jesus continuava morto e estavam muito tristes andando enquanto viajavam cerca de 2 quilômetros de Jerusalém para a aldeiazinha de Emaús, quando Jesus se aproximou e começou a conversar com eles e perguntou para eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tão tristes? Eles pararam, um deles olhou para Jesus e falou assim: é só você que não vive nesse planeta? É só você que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Como Deus havia nos dado um mestre poderoso em obras, poderoso em palavras, como Deus era com ele. Vamos ler a partir do versículo 19. Ele lhes perguntou: o que aconteceu? O que tem acontecido em Jerusalém? E explicaram:
o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, note essas palavras do versículo 21, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos, mas aquilo que a gente esperava não aconteceu. É verdade, eles continuam dizendo, que algumas mulheres estão falando que Jesus ressuscitou, mas nós mesmos não vimos o que elas disseram acontecer. Agora note o versículo 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E mais uma vez, Jesus explica, explica e explica, dizendo, gente, é a palavra de Deus que está se cumprindo. E sabe o que acontece mais tarde, naquele mesmo dia? Jesus vai ao encontro dos 12 que estão reunidos numa sala fechada. E sabe o que Jesus faz? Começando por Moisés, e em todas as escrituras, Jesus explica, explica, explica. E sabe o que ele precisou fazer uma semana depois? Você lembra que nessa reunião do primeiro dia, faltou alguém, não é? Um homem chamado Tomé. O que Jesus faz uma semana depois? Explica. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que o pensamento, o jeito de Deus fazer as coisas, ele não busca conselhos humanos para fazer. Os pensamentos dele são diferentes. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que os pensamentos de Deus são mais sábios do que os nossos. Aquilo que Deus planeja dá certo. Aquilo que Deus planeja, ele leva adiante. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E a sabedoria humana, ela é bem diferente da sabedoria de Deus. Por isso aqui, numa série de exemplos, de ditos, o Senhor Jesus vai mostrando o que Deus espera que nós aprendamos com Ele. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, que Jesus aqui ensina, mostrando a sabedoria de Deus, que é diferente da nossa, está nos versículos 33 e 34. Diz assim, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Já aconteceu isso? Você perguntar um negócio para alguém, e esse alguém sabe que estava fazendo bobagem, e fica quieto? Guarda silêncio. Os discípulos perceberam que eles estavam fazendo coisa errada. E aí então, porque aí o texto explica, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Irmão, por que os discípulos percebem que estavam errados em discutir isso? Vocês lembram qual foi uma das primeiras coisas que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus ensinou. Depois, mais tarde, em outras ocasiões, o Jesus tornou a falar a respeito disto. Lá mesmo no Sermão do Monte, ele falou assim, olha, guardem-se da justiça dos fariseus, porque os fariseus gostam de ocupar os primeiros lugares nas festas, gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, para todos observarem a espiritualidade deles, gostam de dar uma oferta de um jeito que todo mundo fique sabendo, mas quando você der a tua oferta, a tua esmola, que a tua direita não saiba a que a esquerda está fazendo. Guardem-se da maneira deles serem, porque assim, o que eles querem é agradar a homens,
mas vocês não querem agradar a homens. Vocês querem agradar o Pai que está nos céus. Em outra ocasião, Jesus conta uma parábola sobre os convidados, né? E ele fala assim, olha, quando você for convidado para um banquete, não esteja aqueles que querem estar lá entre os primeiros, junto ao anfitrião. Porque o anfitrião pode falar para você e sentar um pouquinho mais distante para dar lugar para outra pessoa. E aí você vai passar vergonha. Quantas vezes Jesus havia ensinado a respeito de humildade? E o que eles estão discutindo entre si? Quem é que vai ocupar o primeiro e o segundo lugar? Quem é que vai ser o ministro da justiça? E quem é que vai ser o ministro do quê? Da economia, da fazenda. Veja o raciocínio deles. Em vez de pensarem nas coisas do reino dos céus, estão pensando ainda no seu próprio ego. E continuam a pensar do mesmo jeito depois. E como se estivessem com isso, querendo servir no reino de Deus. Mas tem uma segunda palavra que o Senhor Jesus dá aqui a respeito disso. Ele diz assim no versículo 35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus inverte. Veja como Jesus, ele não somente ensina, mas ele pratica também. Quem, aqueles que Jesus escolheu, era grande coisa nesse mundo? Quem era o sábio? Quem era o entendido? O doutor? O filósofo? Quem entre eles ocupava uma grande posição? Jesus escolhe os fracos. Jesus escolhe aqueles que nada são. E é engraçado que aqueles que nada são, ainda às vezes pensam que são alguma coisa, não é? E aí, Jesus faz algo mais, ele traz uma criança. Coloca aquela criança no meio deles. Toma aquela criança nos braços. Eu queria ser uma criancinha dessas, não é? Jesus toma a criancinha nos braços e diz a eles, qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Irmãos, olha como é diferente a sabedoria de Deus. Como ela é bonita, como ela é celestial, como ela traz o céu à terra. A palavra de Deus é muito clara. A sabedoria de Deus tem prazer em pessoas que servem com humildade. Ele diz aqui, se você servir uma criancinha em meu nome, se você receber uma criancinha, é a mim que você está recebendo. Eu pergunto, quem é que você quer receber? Sabe, do ponto de vista bíblico, o que é ser uma pessoa que tem autoridade espiritual? É aquela pessoa que chega aqui, qualquer dia da semana, e vê um monte de folhas espalhadas ali no pátio, pega uma vassoura e vai varrer. Outro dia eu cheguei aqui, ela não está aqui, eu posso falar, Dona Geni, com a vassoura, varrendo aquele monte de folhas, colocando no lixo. Para mim isso é autoridade espiritual. Sabe o que é autoridade espiritual? É quando alguém chega na igreja, vê outro com dificuldade de falar, por causa do ar seco, está com algum problema na garganta, vai lá, pega um copo d'água e serve o seu irmão. Autoridade espiritual é quando essas irmãs pegam os pequeninos aqui e vão lá para cima, às vezes com um ou dois, e vão contar uma historinha bíblica para eles. Quem recebe uma criança está recebendo Jesus Cristo. Isso é autoridade no reino de Deus. É uma coisa chamada humildade. Certo pastor uma vez me contou uma história que eu vou contar para vocês. Ele trabalhava numa cidade do interior de São Paulo, e no interior de São Paulo, até hoje é muito comum as pessoas andarem de bicicleta. Aliás, em muitos lugares do Brasil, não é? É muito comum isso. E esse pastor tinha uma possante bicicleta. Um dia, ele estacionou a bicicleta do lado da igreja, correu dentro da igreja, pegar um documento. Quando ele saiu, cadê a bicicleta? Ela não tinha sido arrebatada, ela tinha sido roubada. Não é? E o pastor, então, começou a andar a pé.
No final de semana ele contou para a igreja que tinha acontecido isso e tal. Depois do culto, uma pessoa chegou para ele, um líder da igreja chegou para ele e disse assim: quer dizer que roubaram a sua bicicleta, pastor? A gente tem que ser esperto, né? E foi embora. Durante a semana, outra pessoa procurou o pastor e falou: pastor, a gente ficou sabendo do que aconteceu. Puxa, que ruim, hein? Mas nós fizemos o seguinte, lá em casa, a gente conversou, e como nós temos mais de uma bicicleta não vai fazer falta na família, a gente quer dar a bicicleta para o senhor. Você percebe a diferença? Quem é que foi servo nessa situação? Era aquele que tinha o título de líder, ou é aquele que se preocupou em dar uma bicicleta para o pastor, uma vez que o pastor precisava ter o seu veículo de transporte, não é? O que eu quero dizer, meus irmãos? O que Deus quer dizer? A sabedoria lá de cima é diferente. Ela não acompanha o jeito de ser das coisas desse mundo. Depois, Jesus dá um outro exemplo, ele dá uma segunda lição a respeito da sabedoria de Deus. E esta segunda lição, ele ensina o seguinte: Deus quer que sejamos humildes. Versículo 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Senhor, nós vimos um homem usando o teu nome, mas ele não é do nosso grupo. Então a gente proibiu ele de fazer isso. Senhor, nós vimos um homem falando do teu nome, mas ele não é da nossa denominação, então nós proibimos. Eu tenho a impressão que eles estavam pensando, quando eles combinaram falar com Jesus, né? João e Tiago, eles disseram assim: olha, nós vamos contar para Jesus e nós vamos levar um 10. Jesus vai falar: muito bom. Mas Jesus, ele não pensa do jeito do homem. E ele disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir vá falar mal de mim. Então deixa eles fazerem, pois quem não é contra nós, é por nós. Ah, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não devamos ter nossa denominação. Terça-feira é aniversário da nossa denominação. Graças a Deus pela nossa denominação. Graças a Deus pela existência das nossas igrejas. Mas eu acho que os irmãos sabem disso também. E é claro que eu estou brincando aqui. A Igreja de Cristo, ela não tem apenas 85 anos. A Igreja de Cristo tem muito mais tempo. O que eu quero dizer é que ela é muito maior do que a nossa denominação, do que a nossa instituição. E para reconhecer, como os nossos antepassados fizeram 85 anos atrás, que eles disseram: a Igreja Presbiteriana Conservadora é um ramo. Imagina uma videira. Jesus é a videira. Lembra de um raminho na videira? Que tamanho tem um ramo numa videira? A nossa igreja é um ramo, mas a Igreja de Cristo é uma videira. E nós fomos enxertados nela. Para reconhecer isso, que você é só um raminho, Jesus ensina, é preciso humildade. Irmãos, eu tenho a impressão de que se Jesus viesse hoje, ele seria crucificado mais rapidamente pelos cristãos do que nos dias em que ele estava aqui. Porque o pensamento de Jesus não encaixa. Porque, irmãos, falando claramente, como nós, cristãos deste século, somos péssimos, somos orgulhosos, somos nariz em pé, somos inamistosos, soberbos, falsos em nossa religião. Jesus muitas vezes teria que dizer nos dias de hoje a mesma coisa que ele falou 2000 anos atrás: tem nome de que vive, mas estás morto.
E será que ao falar uma coisa dessa, será que eu estou sendo crítico demais? Será que eu estou sendo duro demais? Ou será que eu só estou falando a verdade? E se eu falo a verdade, será que eu me torno inimigo dos meus irmãos por causa disso? Ou será que eu preciso falar que nós precisamos ser humildes e sem temer? A sabedoria lá do alto, diz Tiago, é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, imparcial e sem fingimento. A sabedoria desse mundo, diz Tiago, é terrena, animal e demoníaca. Mas Deus nos chama para viver a sabedoria dele, acompanhar a sabedoria dele. E isso vai nos levar a um terceiro aspecto dos ensinamentos de Jesus aqui. É que os pensamentos de Deus produzem frutos diferentes dos nossos. Versículo 41, porque aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Semana que vem, Deus permitindo, nós voltaremos a esse versículo, mas eu quero enfatizar aqui a palavra galardão. O que é galardão? Na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, a palavra galardão, ela se refere às recompensas da eternidade. Por exemplo, em Apocalipse 22, Jesus diz assim: eis que venho sem demora e comigo está o galardão para dar a cada um, ou para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, galardão, em Apocalipse 22, é a vinda de Jesus, desculpem, na vinda de Jesus haverá uma recompensa para aqueles que serviram a Jesus. É por isso que aqui no texto de Mateus ele diz: jamais alguém que fizer alguma coisa em meu nome vai perder o seu galardão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 26, a Bíblia nos dá um exemplo de um homem que estava com um olho nos olhos no galardão. Ele diz, desculpem, ele diz a respeito de Moisés, que Moisés desprezou as coisas deste mundo, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que viver no palácio do faraó, ser chamado filho da filha de faraó. Ele diz, porque Moisés contemplava o galardão. Os olhos dele estavam acima das coisas deste mundo. Em Lucas capítulo 6, Jesus diz que se nós formos maltratados por causa do nome dele, grande será o nosso galardão no céu. O que eu estou querendo dizer é que o crente, ele vive com os olhos em outro lugar. Ele está vivendo com os olhos na eternidade. Veja, todo o ensino do Evangelho é neste sentido. Tua recompensa não está nesse mundo. Tua recompensa está na eternidade. Em outras palavras, coloque os teus olhos na eternidade. Coloque os teus olhos nas coisas que hão de vir. Agora, para isso, você não precisa muito dinheiro, não. Se você der um copo de água para uma criancinha, em nome de Jesus, você não perderá o seu galardão. Lembra do Salmo 131? Senhor, não é soberbo o meu olhar, nem altivo o meu coração. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Mas como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma se aquieta nos teus braços. Irmãos, para a eternidade, a gente não precisa muita coisa não. A gente só precisa acompanhar os pensamentos de Jesus. Eu volto a perguntar para você, quando Deus estava criando o mundo, quando Deus estava planejando como a vida seguiria no seu mundo, quando Deus estava planejando como seria a nossa salvação, quem foi que aconselhou Ele?
Quem foi que disse para ele, olha, faça desse jeito que é melhor? Ele é sábio, não é? Se ele é sábio, o caminho que ele nos ensina aqui é um caminho sábio. Confia nos planos do Senhor. Confia na palavra do Senhor. Acompanhe os pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos dele são pensamentos de uma pessoa não somente sábia, mas amorosa, que quer o melhor para nós. São os pensamentos de alguém que dia após dia convida pacientemente, como um pai amoroso que pega o seu filho pela mão e diz, filho, vamos por aqui. É assim que o Senhor faz conosco. Ele ensina até que nós aprendamos. E na eternidade, quando nós viveremos na sua casa, nós teremos o galardão reservado pelo Pai aos seus filhos. Vamos, irmãos, tirar algumas aplicações para nós disso. Primeiro, e não é demais eu repetir, cultive o temor do Senhor. Cultive respeito para com a palavra de Deus. Tema a palavra do Senhor. Ou colocando de outra maneira, cultive comunhão com Deus, o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz. Ouça os mandamentos do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas confie na sabedoria divina. Segundo, nesse mesmo temor, não sejais como o cavalo ou a mula, os quais não têm entendimento e que precisam do quê? De freios e cabrestos. E o que mais? Açoite. De outra sorte não te obedecem. Ora, às vezes, Deus nos açoita, não é? Por falta de obedecermos a Deus. Se Deus tem tratado com você, irmão, aprende. Senão Deus vai açoitar de novo. Aprende. Submeta-se. Não seja teimoso com Deus. Porque você não é um cavalo ou uma mula. Você tem entendimento. Terceiro, tenha humildade diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Deus quer usar a tua vida. Deus usa a tua vida. Mas você é usado por Deus na medida em que você anda em sintonia com o Espírito dele. Na medida em que você ouve aquilo que o Espírito Santo diz. Então seja servo. Aquele que quiser ser o primeiro, será o último. Seja servo. Seja um servo humilde. E será grande o teu galardão na eternidade.